Kant é um divisor de águas na história da metafísica. Aumentando o volume um pouco, espero que dê para ouvir bem. É um divisor de águas. Muitas coisas começam a partir de Kant. E alguns gestos que ele faz são gestos que vão marcar para sempre, né? A empreitada. Não dá mais para deixar de lado. Ou seja, a empreitada ocidental ela é marcada profundamente pelo evento, pelo acontecimento Kant. Kant introduz, sobretudo, uma espécie de estereoscopia na empreitada metafísica. Estereoscopia no seguinte sentido: as coisas, na sua inteligibilidade, aparecem em dois âmbitos, em dois, como se fossem dois focos, como se fosse em dois registros, que não são primordialmente modos de existência, mas são modos de acesso. Então, é comum a gente falar que Kant introduziu a ideia de uma filosofia do acesso. Isso é um termo bastante popular no século XXI, e colocou a filosofia em geral como refém do acesso ao mundo. Então, o acesso estereoscópico, ou como é que a gente fala, com dois focos, bifocal, que ele introduz também uma espécie de bifurcação, uma bifurcação entre os objetos da experiência, que para ele vai ser os objetos dos juízos empíricos, e as coisas tais como elas seriam em si. Essa bifurcação, que a gente vai falar um pouco sobre ela logo de cara, uma bifurcação também entre a experiência e aquilo que está para além da experiência. E aquilo que está para além da experiência é aquilo que Kant chama de transcendente à experiência, aquilo que é transcendente. Então você tem algumas questões que ele vai considerar indecidíveis, indecidíveis pela experiência, porque são questões indecidíveis porque são questões que a experiência não consegue julgar. Então, portanto, a experiência poderia... a experiência não tem condição de determinar se é de um jeito ou de outro. Então, a razão ela não pode ser auxiliada pela experiência desse jeito, nessas questões. E se a razão não pode ser auxiliada pela experiência nessas questões, essas questões elas ficam, digamos, elas se tornam aporéticas, elas se tornam antinômicas. Você pode defender uma ou pode defender outra. A razão pura pode defender uma ou defender outra, e não tem nenhuma razão para determinar qual dos dois polos dessa diafonia haveria que ser escolhido, ou é correto escolher, ou é adequado escolher, ou é verdadeiro escolher. Então, essa diafonia, essa estereoscopia entre as coisas em si mesmas e as coisas na nossa experiência, ela está dizendo também uma coisa que eu vou falar muito rapidamente, depois a gente vai voltar provavelmente na semana que vem a falar sobre isso. Ela também está estabelecendo uma realidade para além da experiência, e ela também está estabelecendo uma distinção entre aquilo que aparece na minha experiência e aquilo sobre a qual
a minha experiência é uma experiência. Então, se eu observo essa xícara, percebo essa xícara, você tem a xícara ela mesma e você tem a minha experiência da xícara. Então, essa distinção, essa bifurcação é que está tomando esse papel central em Kant. Ou seja, ele está tornando crucial essa distinção entre o objeto da experiência, no sentido de aquilo que eu experimento, ou que nós experimentamos, e aquilo do qual a experiência é a experiência. Ou seja, a xícara em si mesma que eu estou experimentando, ainda que a experiência da minha xícara não seja a experiência com a xícara tal como ela é ela mesma. Então essa distinção é uma distinção que essa bifurcação vai dar nessa estereoscopia. E a gente vai chamar, o que a gente vai chamar esses dois polos, para a gente dar um nome logo de cara, de fenômeno, para ele sobretudo uma ressonância da questão cética, e que é importante pensar em Kant como um filósofo do acesso, como um filósofo que está preocupado com essas questões epistemológicas, e elas se tornam centrais e informativas dessa mesma bifurcação, dessa mesma estereoscopia da qual eu estou falando, e a coisa em si. Então você tem fenômeno e coisa em si. Tá? A coisa em si é aquilo que transcende a experiência, e o fenômeno é aquilo que é o objeto da experiência. Então essa bifurcação faz com que, quando a gente fale assim, a metafísica procura tornar a inteligibilidade das coisas extraída. Quando a gente fala uma coisa dessas, a gente está falando da inteligibilidade para nós. A gente está colocando um sujeito na jogada. Nada de novo, uma artimanha cartesiana. A introdução do sujeito é a introdução cartesiana. Mas aqui, a introdução cartesiana, ela gera não duas substâncias, mas ela gera uma estereoscopia. Todas as coisas, elas são vistas ou do ponto de vista desse sujeito, ou do ponto de vista da coisa em si, digamos. Um ponto de vista que, digamos, não é um ponto de vista. É uma atualidade que não tem impacto sobre nada, que não afeta nada, que não é percebida por coisa alguma, que portanto não tem um efeito sobre nenhum aparelho sensorial, sobre nenhuma capacidade de sensação, de percepção, de emoção, de sensibilidade. Bom, muitas questões, né? Então você tem nós. O fenômeno é o fenômeno para nós. O fenômeno seria a coisa para nós, e a coisa em si seria a coisa, digamos assim, sem nós. Tá? O objeto sem nós. A coisa sem a nossa, vamos dizer, contribuição. E a gente fala mais de contribuição daqui a pouco. Mas eu queria antes falar um pouco sobre esse nós, que é central no particular gesto que ele está fazendo, um particular gesto de instauração de misterioscopia que ele está fazendo. Que nós é esse? Tá? E aí é claro que é tudo muito importante, porque a antropologia se torna central, aquela frase do Foucault que muitas pessoas repetem sobre Kant, dizendo Kant, que teria, eventualmente graças a Hume, a gente vai voltar a falar de Hume, eu acho, porque Hume é central para Kant. Hume diz que ele foi desperto, acordou do sono dogmático dele, lendo Hume, e Foucault diz, ele pode ter acordado do sono dogmático, mas ele nunca acordou do sono antropológico, leia-se antropocêntrico. Então Kant está em certo sentido colocando, por isso as pessoas falam muito de Revolução Copernicana, contra a Revolução Ptolomaica, etc., porque ele está colocando o sujeito no centro do rolê. Então o centro está aí, então as coisas estão rodando em torno dele. Então as coisas então que vão ser os objetos da nossa experiência são os fenômenos, no sentido de são as coisas para nós, não as coisas sem nós. Então é como se o sujeito estivesse no centro
da coisa. Então é por isso que as pessoas falam muito de antropocentrismo, etc. E é por isso que no século XX a gente vai falar tanto de correlacionismo, e quando a gente fala de correlacionismo, a gente vai estar falando basicamente, da herança de Kant. Meillassoux vai dizer que Kant inaugura o que ele chama de a era do correlato, ou seja, a ideia de que a gente não consegue, na versão de Kant, que é uma versão mais fraca do correlacionismo, que vai ser mais fortalecida depois, a gente não consegue conhecer nada sobre as coisas elas mesmas, a gente só consegue conhecer as coisas na sua correlação conosco. Tá? Então, a inteligibilidade que é extraída desse garfo é a inteligibilidade, digamos, na correlação para mim, para nós. Tá? Esse nós ainda vou falar um pouco mais daqui a pouco. Então eu não posso nem falar de mim sem o garfo, nem do garfo sem mim. Eu posso falar apenas da minha correlação com o garfo. Então ele inaugura essa era do correlato pensando apenas no conhecimento. Então eu poderia pensar, em princípio eu poderia pensar em alguma coisa em si mesmo sem a correlação, mas eu não consigo conhecer alguma coisa, qualquer coisa, fora com relação ao conhecimento, é o conhecimento da correlação. Essa é a tese que Meillassoux vai chamar de, para o público meillassoutiano, né? É o que Meillassoux vai chamar exatamente de correlacionismo fraco, sendo forte o contraparte desse com respeito ao pensamento. Bom, mais que isso, Kant inaugura com o correlacionismo fraco a era do correlato, em que a filosofia está, digamos assim, prisioneira desse correlato. Bom, vamos ver então como é que é isso, filosofia do acesso, como é que é isso. Então você tem postulado essa bifurcação. Quem é esse nós, estrito senso? Esse nós não é nós humanos, assim, simplesmente. Para Kant, esse nós é sobretudo um sujeito capaz de experiência. Isso é muito importante. Sujeito capaz de experiência é uma coisa muito, muito, muito importante para ele. Eu gostaria de não falar o nome que ele vai dar a esse sujeito, que se distingue do sujeito empírico, antes de voltar um pouco à bifurcação, à estereoscopia. Então, a bifurcação. Mas o que é esse sujeito capaz de experiência? Aquele sujeito que é capaz de tirar conclusões acerca da sua experiência, de concluir a experiência, de fazer, portanto, o juízo empírico, de dizer que as coisas são assim, assim. Olhar para essa xícara e dizer, ela é azul. Fazer essa predicação. Tá, tomar essa predicação do mundo. Mas para isso, e isso é importante, o sujeito precisa ter algumas capacidades. E essas capacidades, elas têm a ver com uma certa estrutura da percepção e uma certa estrutura do entendimento, certas faculdades da sensibilidade e certas capacidades de entender. Então, a sensibilidade e o entendimento têm que estar presentes, e não só elas, para que eu possa ser capaz de fazer um juízo empírico. E isso é muito importante até na motivação para o gesto. Então esse sujeito, ele vai ser o sujeito que é capaz de experiência. Kant gostaria de não dizer quem é esse sujeito, porque pode haver outros sujeitos que a gente encontre por aí que é capaz de experiência. Agora veja bem, ele se ocupa em descrever como é esse sujeito. E essa descrição de como é esse sujeito poderia ser entendida como um manual de cibernética da experiência. Talvez a gente chegue lá pensando sempre que a metafísica e toda a sua história é um prolegômeno à inteligência artificial que eu diria virá, ou talvez a gente queira dizer que está chegando. Bom, então, muito importante então que esse sujeito é um sujeito universal, ele não é um sujeito empírico. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, mas existe uma discussão sobre o inatismo, sobre se as ideias são inatas. Kant não está dizendo que nós nascemos com certas capacidades, digamos, que nós nascemos com certas capacidades, vamos dizer assim, para falar bem rapidamente, com certas capacidades de formular juízos empíricos. Não, ele não fala isso.
Ele também não fala a capacidade de formular juízos empíricos é adquirida. Não importa, ele diz assim, uma pessoa se torna um sujeito capaz de experiência quando a capacidade de fazer juízos empíricos está presente. Quando a capacidade de fazer juízos empíricos está ali. Sem essa capacidade não há. Então, ou seja, não é que você nasceu, você estabeleceu, mas enfim, a experiência começa quando você tem um sujeito capaz de ter experiência. Senão, não tem experiência. A consequência disso é absolutamente enorme. Isso quer dizer que a experiência é a capacidade de fazer juízos empíricos. Isso quer dizer que, por exemplo, vamos lá, animais, crianças pré-linguísticas, vamos dizer, para a gente falar num vocabulário bastante século XX, pré-conceituais, né? Crianças numa idade pré-conceitual, anterior à aquisição de conceitos, que não significa exatamente a aquisição de linguagem, né? É bom a gente ter sempre em mente, né? Mas porque, sei lá, um conceito pode ser, por exemplo, apontar para alguma coisa, né? Isso pode ser entendido como um conceito já, né? Então você não sabe a linguagem, né? Mas aponta para alguma coisa. Mas a capacidade de fazer juízos empíricos, ela é uma condição necessária para a experiência. Tá? Então essa condição necessária para a experiência é que tem que estar presente, ou seja, um cachorro ou um bebê não tem experiência, né? Porque a experiência é justamente, enfim, juízo empírico, a capacidade de fazer juízo empírico. Então, o que importa é que essa capacidade esteja em certo lugar. Para a história da experiência é uma outra coisa. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre a pré-história da experiência. Bom, então, já tendo uma ideia mais ou menos central do que é esse nós, né, mais ou menos, ainda que vaga, né, a gente pode voltar a pensar na tal estereoscopia, no gesto estereoscópico, no gesto da bifurcação de Kant, para dizer o seguinte. Para introduzir justamente um termo muito central, que significa um gesto que vai ser utilizado, vertido, pervertido, subvertido, que é o gesto do transcendental. Então, o que é o transcendental? O transcendental é usado crucialmente, centralmente em dois pontos. A distinção que ele está fazendo entre fenômeno e coisa em si, a distinção, portanto, essa estereoscopia que eu estou falando, ela é chamada por ele de distinção transcendental. Então, isso vai permitir a ele dizer alguma coisa do tipo com respeito ao a bifurcação, a estereoscopia, ela é baseada nas estruturas que possibilitam a experiência. Então, a distinção transcendental vai permitir a ele falar alguma coisa do tipo: eu sou realista com respeito aos fenômenos, tá? No sentido de que eu acho que nós podemos ter uma teoria adequada acerca deles, mas isso não quer dizer que eu seja realista a respeito das coisas em si. Tá? Então, portanto, que eu possa alcançá-las, que eu possa, digamos, conhecê-las com relacionismo fraco, né? Ainda que eu possa pensá-las, mas eu não posso, talvez, conhecê-las. Então, portanto, para o meu conhecimento, a coisa em si é o nome de uma impossibilidade. O que é o transcendental? Bom, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que ele vai chamar o sujeito universal, que é requisito para a experiência de sujeito transcendental. E aí ele vai separar o sujeito transcendental dos sujeitos empíricos. Portanto, esse sujeito transcendental, ele não é uma figura da psicologia. Não é que a psicologia, veja bem, muito importante, não é que a psicologia funda o conhecimento. Né? Para o pessoal que está às voltas com a psicologia do século XX, ou seja, estamos longe e absolutamente longe, talvez o mais longe possível, de um projeto naturalista. Que aqui pode ser uma perversão de Kant muito rapidamente. Ou seja, projeto naturalista no sentido clássico, quiniano, de 69, é um projeto que vai dizer assim: bom, então eu vou considerar a psicologia e a psicologia empírica como a base que funda o conhecimento. Que funda o conhecimento no seguinte sentido:
Kant vai dizer, a experiência não é o único fundamento do conhecimento, mas o conhecimento, enquanto tal, começa com a experiência. Então, esse fundamento está em parte na estrutura transcendental. E então o naturalismo tipo quiniano clássico vai dizer, bom, então essa estrutura é psicológica. Mas isso não é um gesto de Kant. Não é um gesto de Kant porque o transcendental ele tem um caráter normativo. Um caráter normativo muito importante. Ou seja, ele vai dizer que, por isso que eu estava falando do manual de cibernética, ou seja, como é que você vai ter que construir um sujeito para que ele seja um sujeito transcendental, para que ele participe no sentido platônico da ideia de um sujeito transcendental. Do sujeito transcendental ao sujeito capaz de ter conhecimento. Agora, vamos lá. Então, distinção transcendental, distinção de fenômeno de coisa, e sujeito transcendental, que é esse sujeito universal que a gente participa quando a gente é capaz de fazer juízos empíricos. Bom, beleza. Então, o que é transcendental? Nesses dois casos. Transcendental diz respeito ao que é a condição de possibilidade para a experiência. A condição de possibilidade para a experiência significa dizer, vamos dizer assim, se o transcendente é o que está para além da experiência, o transcendental é aquilo que está aquém da experiência, aquilo que torna possível a experiência. O transcendental é aquilo que subjaz a experiência, aquilo que é a infraestrutura da experiência, para usar, né, um termo que talvez se torne popular na ontologia orientada a objetos daqui a pouco. Então, a infraestrutura mesmo da experiência. Então, o sujeito transcendental é parte da infraestrutura da experiência. E a experiência ela é regida por essa bifurcação, por essa distinção, por essa estereoscopia. A gente poderia dizer por essa estereoscopia transcendental, a gente pode dizer por essa, o que eu prefiro dizer, por essa distinção transcendental antifenômeno e coisa. Então você tem aí o transcendental. Então o sujeito precisa, portanto, contribuir para que a experiência aconteça. É uma contribuição do sujeito. E aqui é uma coisa muito importante, que é a relação de Kant com o empirismo. É muito importante para ele que a lição de Hume de que a experiência tem uma parte central no conhecimento, e a experiência ela é, vamos dizer assim, uma certa leitura rápida de Hume, a experiência é aporética, no sentido de que ela não permite conclusões, né? Não permite conclusões em particular sobre nada que é universal, né? Enfim, sei lá, a grama é verde, você pode dizer assim, esse particular aqui é verde, mas quando você chega de esse particular aqui é verde para a grama é verde, você vai ter que ter a capacidade de universalizar. E aí nesse ponto, para parafrasear as famosas frases do Quine de novo, né, na inauguração da epistemologia naturalizada, nesse momento é que Hume desespera. E aí o Quine põe aquela frase de efeito, o impasse humeano é o impasse humano. Ou seja, do ponto de vista do empirista é o fim da linha. E Kant surge daí. Mas ele adiciona a essa pitada de incapacidade da experiência de chegar mais longe, chegar ao conhecimento universal e necessário. Ele adiciona um elemento muito importante, que vai ser o seguinte: mesmo a intuição acerca de particulares, ela não é coisa alguma sem conceitos. Ela não mostra coisa alguma, ela não conta coisa alguma, ela é cega ou talvez muda. A intuição sensível, a intelectual também, mas a intuição sensível, que é a minha percepção dessa parada aqui, ela não me diz nada se não tiver conceito no rolê. E aí é que a porca torce o rabo pesadamente do ponto de vista do empirismo. O empirismo quer fundar o conhecimento da experiência.
E aí, bom, se você funda o conhecimento, vamos lá bem rapidamente, se você funda o conhecimento da experiência, veja, aí você não vai, você em certo sentido, metafísica ou não metafísica, você, pronto, né? Você tem aí um escape da estereoscopia, você tem uma saída da estereoscopia. Você tem uma saída do gesto de abstração transcendental. Por quê? Porque você tem uma saída, bom, do correlacionismo. Porque a experiência te diz as coisas, digamos assim, tal como elas são. Né? Mas a experiência não faz isso, a experiência precisa da nossa contribuição. Então nós precisamos, ou seja, a intuição sem conceitos, ela não nos mostra nada, ela não nos diz nada, ela é cega, ela é muda, porque a contribuição dos conceitos é que permite que a gente faça juízos empíricos. E aqui dos conceitos, aqui eu estou com conceito, eu estou falando, estou querendo dizer, são um conjunto de faculdades que tem a ver com a sensibilidade e com o entendimento. Também com a razão. Sem essa parafernália toda, que a gente chama, com a crítica da razão pura, de parafernália transcendental, sem essa parafernália transcendental toda, a gente não consegue fazer um juízo empírico. Para fazer o juízo empírico digamos assim, capturar a inteligibilidade de uma determinação no mundo, né? Ou de um evento no mundo, se vocês quiserem, de uma predicação no mundo, se vocês quiserem agora. Isso só é possível com a nossa contribuição. Então essa captura é uma captura para nós. Nós quem? Nós, aqueles que são como o sujeito transcendental, que é um sujeito universal, porque ele é todo deduzido, ele é todo inferido a partir da experiência. O que tem que estar presente na experiência? Para que ela seja possível. Essa é a pergunta transcendental, essa é a pergunta pelas condições de possibilidade. Então, o que tem que estar presente na experiência para que ela seja como ela é, de tal modo que eu possa dizer, eis aqui uma xícara azul. Então, é daí que você vai olhar para trás, fazer essa engenharia reversa para descobrir que rolê é esse, que torna essa parada possível. Que rolê é o sujeito transcendental. A resposta é a resposta transcendental. Então, em certo sentido, eu não vou enfatizar isso agora muito, em certo sentido, o que Kant está fazendo é o seguinte: em vez de olhar para além da experiência, procurando a inteligibilidade última das coisas, a gente tem que olhar para quem da experiência para nos dizer o que a gente precisa para que a experiência se constitua. Então, a metafísica é, digamos assim, substituída ou redefinida por uma filosofia transcendental. Então, a metafísica se torna aquilo que era acerca do transcendente, se torna aquilo que é, vamos dizer assim, uma descrição, uma dedução, uma inferência do transcendental. Então, essa manobra é uma manobra que é uma consequência completa do gesto estereoscópico que ele está promovendo. Tá? Então, e que não é exatamente antropocentrismo, mas é que tem um parentesco, uma vizinhança com o antropocentrismo absolutamente marcante, absolutamente importante. Então, o transcendental, ele traz também as contribuições do sujeito, não do sujeito individual, psicológico, de novo, mas do sujeito transcendental, do sujeito universal ao conhecimento. Então, em certo sentido, é esse o uso que ele vai fazer de Descartes. Então, em certo sentido, a gente estava falando do empirismo como cartesiano, a gente estava falando do Leibniz como cartesiano, a gente vai falar Spinoza como cartesiano, a gente vai falar, semana que vem a gente vai falar Whitehead como um profundo cartesiano. Mas Kant também é um cartesiano. Ou seja, só que o eu penso aqui, eu penso que estrutura a experiência. Ou seja, o Kant passa pelo Hume, por isso que Hume desperta ele do sono dogmático, que é o sono, digamos assim, para ele é o sono que não está informado pela experiência, no limite que não está informado pelo empirismo, que por sua vez é cartesiano. Então, é essa
Essa é a mensagem. Então, essa é a mensagem que o Kant vai tirar de Descartes. Agora, o que significa dizer que a gente tem uma contribuição para o conhecimento? Significa dizer que o conhecimento não é exatamente alguma coisa fora de nós, sujeitos que participam do sujeito transcendental. Então, em que sentido o conhecimento tem qualidades de apoditicidade, como ele gosta de dizer, ou seja, de necessidade e universalidade? Ou seja, a universalidade é a necessidade de um juízo, como, por exemplo, todo efeito tem uma causa. Essa apoditicidade, essa necessidade e essa universalidade, ela não coincide com a verdade no sentido de uma correspondência ou uma uma adequação a como as coisas são em si mesmas. Ela não vem de uma verdade no sentido de uma adequação, de uma correspondência, mas ela vem da estrutura mesmo do sujeito. O sujeito não pode ser de outra maneira. Então essa necessidade não é uma necessidade que, e percebe essa mudança, que é uma mudança muito interessante, uma necessidade modal, alética, como a turma fala, que diz respeito à verdade. Não é uma necessidade alética, é uma necessidade que diz respeito à verdade, é uma necessidade deontológica, no sentido de que é uma necessidade, uma Notwendigkeit, uma necessidade normativa. Percebe assim? O sujeito tem que virar um sujeito transcendental para que ele possa ser, então, um sujeito capaz de experiência. Então não ocorre por necessidade porque há alguma coisa no mundo que blá. Não é isso. Há alguma coisa que nos força a fazer isso. E aquilo que nos força a fazer isso é a pressão normativa do sujeito transcendental. Ou seja, para que o mundo seja tal que eu possa fazer juízos empíricos, é preciso fazer tal e tal e tal coisa. Essa normatividade é a mesma normatividade da criação de um repórter, vamos dizer. Criação de um repórter, vamos lá, usando a imagem de um kantiano famoso no século XX, que é o Wilfrid Sallers. A criação de um repórter significa o seguinte: uma criança supostamente sai gritando é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, porque está aprendendo a usar a palavra fogo e ao fazer o anúncio é fogo. Mas essa criança, ela tem que ser educada normativamente para ela poder realmente ser o que o Cello chama de uma repórter confiável, né? Ela precisa ser educada para ela falar que está pegando fogo, ponto, estiver pegando fogo. Então ela aí se torna uma repórter. Então essa é a força normativa. Força normativa de educar a criança, para dizer, não fala que está pegando fogo, porque não está pegando fogo, porque se você perder sua credibilidade, você não vai ser um repórter confiável, você não vai ser parte dessa comunidade, né, que se entende em parte por meio do nosso conhecimento compartilhado e por meio da experiência que é comum, porque a gente partilha dos juízos empíricos que são possíveis graças ao sujeito transcendental. Então é essa força normativa que tem o sujeito empírico. Agora, claro, evidentemente isso significa estabelecer que há uma contribuição, né? E essa contribuição, Kant pensa em termos de daquilo que torna possível a receptividade. Ele vai dizer, ele vai contrastar, ele vai usar esses termos, que são termos, eu acho, bastante fecundos, a espontaneidade e a receptividade. A receptividade é aquilo que nós recebemos da experiência, e a espontaneidade é aquilo que nós construímos de modo próprio. A receptividade tem uma certa passividade, é importante que a gente enfatize isso, sobretudo para a gente pensar, sei lá, posições como posições de kantianos ou pós-kantianos como John McDowell nos últimos anos, que acho que vocês, sei lá, devem estar
familiarizados por outras matérias, a gente não está cobrindo muito essa vizinhança, mas basicamente, então, a receptividade tem uma passividade, a espontaneidade tem uma atividade, um protagonismo. Mas tem que ter essa receptividade. Esse é um ponto muito importante para Kant, né? E o perigo de Kant é você realmente, o perigo que ele vê muito claramente é o perigo de que você não tenha a capacidade de considerar a experiência como um juízo, como um tribunal, como capaz de dar vereditos. Seja eu experimentando isso aqui, tem a capacidade de fazer o veredito de que isso aqui é azul. Bom, tudo bem. Então a experiência teria que ser capaz de fazer isso. Ou seja, ela tem que ser capaz de me impor, de me impingir alguma coisa. Como é que ela impinge? Ela impinge sempre com a minha contribuição, com o meu preparo. A receptividade, eu no meu próximo livro estou fazendo fiz, porque já está pronto, né, já vai sair, esse livro, eu entendo a receptividade do kantiano em termos de hospitalidade. Eu chamo no livro de hospitalidade da percepção, porque é um exercício de hospitalidade, em certo sentido, da experiência. Um anfitrião, ele tem que estar preparado para receber, ele tem que ter alguma coisa para oferecer, para realmente receber alguém, digamos. E a gente fala muito assim em português, né? Em várias outras línguas. A gente fala assim, hoje eu vou receber. Receber, pode ser também receber, né? Um santo, mas você tem que estar preparado para receber o santo. Então, essa preparação, é disso que o transcendental trata, é disso que a estereoscopia, é isso que a estereoscopia kantiana inventa. Então, tem que haver uma passividade, tem que haver, ou seja, tem que haver essa preparação, e essa preparação, então, te coloca na onda da passividade, torna possível a passividade. Bom, beleza. Então, em certo sentido, a receptividade, ela vai depender do sujeito transcendental. Agora, o Kant, então, vai dizer o seguinte, isso é o mote da primeira crítica, né, que é a crítica da razão pura, de 1781, segunda edição 87, que a segunda edição é mais ou menos standard, mas a primeira é sempre consultada, né? O Kant vai dizer, o Kant vai investigar, né, nesse esforço da primeira crítica. Ele vai investigar como é possível que eu possa fazer um juízo acerca do mundo que carregue essa necessidade e essa politicidade. E a resposta dele vai ser olhar para o sujeito transcendental. Mas a pergunta nos interessa também porque ele considera esse tipo de juízo um juízo que, em certo sentido, caracteriza a metafísica, talvez até desde o início da sua incepção com Aristóteles, que é a ideia de um juízo que não é só um desempacotamento, para a gente falar nos termos da distinção analítico e sintético, pensada antes da lógica de hoje, né? A lógica do século XX, que geralmente, enfim, acho que eu falei isso em outras ocasiões, enfim, antigamente, em Leibniz, em Kant, em Hume, basicamente analítico o juízo analítico é o juízo que o predicado está contido no sujeito, e o sintético é o que o predicado não está contido no sujeito. Enquanto para nós hoje, a gente diria, e aí de novo fazendo uma remissão a Quine, a gente diria que um juízo analítico é um juízo que é verdadeiro em função do seu significado.
E um juízo apenas. E um juízo sintético é um juízo que é verdadeiro em função do seu significado do mundo. Que você possa fazer essa distinção é uma coisa bastante controversa, sobretudo depois dos trabalhos de Quine. Mas, enfim, tudo bem. O ponto do Kant vai ser esses tais juízos apodíticos, produtos, portanto, como a gente sabe, do sujeito transcendental, esses tais juízos, eles não são analíticos, mas eles não são juízos sintéticos quaisquer, que são juízos sintéticos que são feitos a priori. Então, esses juízos, eles trazem a contribuição do sujeito transcendental à empreitada do conhecimento. Tá? Então, essa contribuição do sujeito é uma coisa que vai fazer com que, em certo sentido, o relacionismo outra vez, né, a coisa esteja manchada, né, ou seja, o meu conhecimento do mundo esteja manchado. Ele serve apenas para os sujeitos empíricos que participam dos sujeitos transcendentais. Isso vai servir para isso. Mas esse sujeito empírico é universal. Ou seja, a empreitada não é o sujeito. Ou seja, basicamente, quando o europeu encontra o não europeu, encontra, por exemplo, o ameríndio, ele vai dizer, bom, a pergunta da época de Kant, de que se essas pessoas tinham alma, em Kant se traduz da seguinte maneira: se essas pessoas são sujeitos capazes de fazer experiência, elas têm as mesmas estruturas transcendentais que nós. Então você garante a universalidade. Então, a pergunta não é a pergunta pela alma, mas é a pergunta pelas faculdades transcendentais. E essa pergunta ela vai balizar, isso é muito importante em Kant, por isso que a primeira crítica talvez seja a primeira crítica, a crítica da razão pura seja anterior à crítica da razão prática. Essa prioridade ela vai balizar toda a sua teoria dos afetos. Ou seja, a ideia de que nós somos sujeitos empíricos que participamos de um sujeito transcendental. Então essa estereoscopia ela tem essa consequência, né? Ela tem essa a consequência de precisamente garantir a universalidade, não na coisa mesmo, mas no sujeito que imprime alguma coisa para torná-la conhecimento, para que a intuição possa dizer alguma coisa, para que a minha percepção, a minha sensibilidade, a minha emoção, os meus sentimentos, as minhas sensações consigam me dizer alguma coisa. Então, a razão pura ela não consegue determinar muita coisa. Essa é a lição importante para Kant. Então eu posso dizer uma coisa, posso dizer outra e tal, e vou cair em aporia, vou cair em antinomia. A experiência, ela também vai ser insuficiente, por razões humanas e por razões para além da razão humana, por razão de que a experiência só funciona com um aporte conceitual, um aporte de formas da sensibilidade, de categorias do entendimento. Sem esse aporte, sem essa contribuição, a experiência não me diz nada. Então, é como se eu tenho que, pensando outra vez nessa imagem que Kant inaugura e que é tão repetida de uma revolução copernicana, como o Messo vai preferir dizer, uma contra-revolução ptolomaica. Aqui se trata, portanto, de tirar o foco do objeto que está sendo capturado, conhecido, entendido, e colocar esse foco antes no sujeito que está fazendo esse procedimento. Então a metafísica ela tem que ser criticada no sentido de que ela não consegue chegar vamos lá, e é por isso que é importante a estereoscopia, ela não consegue chegar às coisas em si na sua presença
né, presença, usia, vamos lá, na sua presença, na sua substancialidade, né, você não consegue chegar à substancialidade da coisa sem o sujeito. De novo, uzia, hipoquêmeno, a maneira de traduzir, a maneira moderna de entender hipoquêmeno como sujeito. Né? Então, sem o sujeito, você não consegue chegar na substância. O que significa dizer o quê? Significa dizer, vamos lá, em termos de presença, significa dizer o quê? A metafísica, ela não pode se ocupar de uma presença em si. Porque essa presença em si, ela escapa. A gente não está diretamente dizendo que essa presença em si, ela evanece, ela desaparece, ela não existe. Ela está dizendo que ela elude. Né? Então você tem essa presença em si, mas o acesso a essa presença em si, esse acesso mesmo traz a você essas marcas, essas manchas, esses traços, essas contribuições do sujeito. Bom, agora eu fiquei com medo do vídeo, do áudio tá estereoscópico, eu tô com um problema muito sério de áudio, né? Você ainda tem que parar para checar antes. Mas enfim, então eu vou fazer isso mais rapidamente. Então, a presença tá ali, né? Tá. Agora, essa presença, ela não chega a mim a não ser com a minha contribuição. Isso significa o quê? Que a coisa não está presente por ela mesma. Ou seja, pelo menos enquanto objeto do conhecimento. Né? Então, eu não capto a presença por ela mesma. Eu não capto a substância por ela mesma. Então, a metafísica, a ela é introduzida essa estereoscopia. Você tem a presença, você tem esse sujeito que é uma espécie de resíduo que precisa estar presente para que a presença esteja presente. Ou seja, é como se a presença fosse subsidiária de um resíduo. E é por isso que o gesto nos termos de Kant, transcendental. Porque tem um resíduo aí da presença. Esse resíduo que precisa estar presente, sem ele a presença não se apresenta, pelo menos a nós, aqueles que são como o sujeito transcendental. Dá uma parada e termino. Como eu temi, acho que deu estereoscopia, então vamos ver o que dá pra gente fazer. Eu acho que se diminuir o mic assim, eu esqueci das coordenadas certas, mas eu vou tentar assim. Eu acho que no início estava até melhor do que no final do vídeo. Vamos tentar assim. Mas enfim, acho que se vocês ouvirem baixo não fica tão terrível o som, tão estereoscópico. Bom, então é como se o Kant tivesse introduzido correlacionismo, era correlato, claro, mas como se ele tivesse introduzido uma espécie de adendo ao objeto da metafísica. E aí a gente pode marcar esse objeto como sendo a usia. E não é que a usia tem um sujeito, é que tem um sujeito fora da usia. Percebe a diferença com respeito a Descartes, a Leibniz, a Spinoza? Não é que você tem um hipoquêmenon que subjaz o sujeito, subjaz a substância, mas então, portanto, você tem a usia, e por trás da usia você tem um sujeito, e esse sujeito está ali, né, garantindo que a substância tem os predicados que ela tenha. Né? Não é isso, como no caso da res cogitans, ou como no caso das mônadas leibnizianas, mas é o caso que o sujeito está do lado de fora da substância e contempla ela, mas não com uma completa passividade, mas com uma contribuição a ela.
sem a qual a substância não é inteligível, a presença não se apresenta. A apresentação de alguma coisa requer essa contribuição do sujeito. Então, claro, o Kant vai dizer assim, olha, claro que existe o sujeito, a coisa em si, a gente pode pensá-la, mas a coisa em si, da substância, a substância em si, ela se apresenta apenas através do sujeito. Então o sujeito é um elemento de fora que torna apresentável a substância. Então é como se a substância fosse uma espécie de... que ela só pudesse se apresentar para nós, partícipes do sujeito transcendental, com a nossa contribuição. Ela em si mesmo não se apresenta. A presença se torna incompleta. Percebe? E aí é uma coisa muito interessante, porque qual é a presença que não é incompleta em Kant? Essa é uma pergunta muito importante para a gente pensar em subjetivismo, como Hegel vai explorar depois, criticando Kant, ou mesmo pensar na nossa tarefa possível de escapar do correlacionismo. Qual é a tarefa, qual que é, então, a imagem de substância que não é colocada em xeque pela crítica kantiana. Bom, qual é a substância que não precisa, que está plena, que está completa em si mesma? Bom, essa substância é a estrutura transcendental. Então, digamos assim, a gente pode dizer assim, a presença plena que é arrancada do objeto, ela é completamente assumida no sujeito. Então, as faculdades transcendentais do sujeito, essas sim estão em presença plena. Você não precisa de um sujeito, de um resíduo que faça ela aparecer. Você não precisa ligar a luz, digamos, para ela aparecer. Vamos usar essa imagem. Né? Nos objetos, essa xícara aqui, se eu não ligar a luz, que são as minhas faculdades, as minhas capacidades conceituais, digamos, se eu não ligar a luz, essa xícara não aparece. Agora, se eu não ligar a luz, essa xícara não se apresenta. Agora, as minhas capacidades conceituais, elas não precisam que ninguém ligue a luz. Elas já vêm com a luz ligada. Elas já são luminosas. Esse termo é importante para a gente pensar em Descartes. Né? Descartes está supondo uma luminosidade. Luminosidade significa uma transparência, em certo sentido, de tudo que é mental. Tudo que é o mobiliário do eu penso. Então, o transcendental é justamente o novo metafísico, vamos dizer assim, no sentido de que é aquilo que é a presença plena, sem precisar de eu para ligar a luz. Não tem um sujeito transcendental do sujeito transcendental. Ele poderia incorrer nesse regresso ao infinito. Poderia, não poderia? Aí, isso é um projeto interessante. Tá? Agora, o problema é que será que isso, aí a gente tem que ver se isso vai resolver o problema. Talvez resolva. Né? Mas ele está falando de um passo. Ele está dizendo que a estereoscopia são duas visões. Você tem a coisa em si e tem o fenômeno. Você não tem você não tem a coisa em si, o fenômeno em si e o fenômeno. Ou talvez a coisa em si, o fenômeno em si, o fenômeno para nós em si, e assim vai, etc. Você poderia ter, né? Ou seja, digamos, colocado de outra maneira, você poderia ter a coisa em si, a coisa para nós em si, a coisa para nós, ou então enfim, é uma iteração aí que você vai dizer, né? Coisa em si,
a coisa em si para nós, para nós, para nós, para nós, a coisa em si para nós, para nós, para nós, a coisa em si para nós, etc. Né? Você vai colocar lá, enfim, você cria o seu formalismo, acho que tem formalismos melhores do que o que eu estou propondo. Mas o que eu quero dizer é que a presença, no sentido completo, ela está no sujeito. Então é essa noção de substância que ainda permanece. Então é por isso que o transcendental é um novo metafísico, né? Porque o transcendental ele se torna, portanto, aquilo que não precisa desse resíduo para se apresentar. Não precisa dessa contribuição externa para se apresentar. Não precisa dessa luz acesa. Ela já é luminosa, ela já acende a própria luz. É como um celular que não precisa de uma luz acesa, porque ela mesma emite sua própria luz. Que é uma premissa cartesiana, né? Percebe? Ou seja, aqui é como se Descartes, em certo sentido, visse o seu apogeu. Porque justamente essa ideia de que o mental, que aqui se torna o transcendental, de um sujeito transcendental, ele ganha uma dignidade, ele ganha uma repercussão enorme, né? Ele ganha uma repercussão absolutamente enorme. Ele não é mais uma coisa qualquer, né? Ele é um objeto muito, 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 muito especial, porque ele é a única substância que é substância mesmo, que não é uma mera que não precisa de um adendo para que venha a luz. Então, e por isso mesmo que ele é a base, é aquilo que dá a luz a todas as outras coisas. E é por isso que as pessoas falam de antropocentrismo, as pessoas falam de que o idealismo transcendental ele o idealismo transcendental, como o nome da posição do Kant, é uma espécie de, enfim, faz uma espécie de, sei lá, vamos lá, contra-revolução ptolomaica, né? Coloca tudo em função nossa, porque nós somos aqueles que acendemos a luz. Nós, os sujeitos empíricos, somos aqueles que acendemos a luz. Porque sem luz não há presença. A coisa em si não se apresenta. A substância em si não se apresenta. Então, em vez, como eu estou dizendo, não é que você insere o sujeito dentro da substância como um hipokêmeno. Você coloca a substância do lado de fora, você coloca o sujeito do lado de fora como condição necessária para o sujeito, para a substância aparecer. Para a substância, portanto, ser substância. Para a substância substanciar, se vocês quiserem. Para a presença presenciar. Para a presença apresentar. Então, o problema da metafísica, para Kant, vai ser, ao mesmo tempo, exposto e disfarçado, e eludido, né? Velado e escondido, se vocês quiserem. Desculpa. Revelado e escondido, desvelado e velado. Por quê? Porque ao mesmo tempo ele vai dizer, olha, veja bem, as coisas aí e tal, você não vai conseguir chegar plenamente a elas sem o nosso acender de luzes, sem o nosso adendo, sem o nosso resíduo, sem o nosso suplemento, sem a nossa suplementação. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, existe uma metafísica, outra que é a metafísica, se vocês quiserem, da subjetividade, a metafísica do sujeito que não precisa acender a luz. Ali a substância já está lá e o sujeito não entra na jogada. A substância do transcendental, a substância do sujeito transcendental, a substancialidade do sujeito transcendental é uma substancialidade completamente aristotélica. Ou seja, que aí você tem, digamos assim, um substrato, que não é o sujeito, mas é uma substância que ela assim se expõe completamente. Então, essa ideia da exposição, a estereoscopia de Kant, como eu estou dizendo, ela justamente torna clara a relação da metafísica com a exposição, com colocar as coisas expostas,
com o que faz com que as coisas se expõem. Expõem tem a ver com apresentação, tem a ver com que as coisas se apresentem, o que faz com que as coisas se tornem presentes. Então, é como se a presença das coisas, a estereoscopia mostra, requerisse uma espécie de estereoscopia. A presença ela não está totalmente ali. Ela precisa de um elemento de fora que, como eu digo, acende a luz, um elemento de fora que dá a ela a possibilidade de se presenciar. Então, a crítica metafísica ela é uma crítica porque a metafísica supõe substâncias plenas, completas, e essas substâncias não aparecem na sua presença sem essa luz que se acende. Mas em certo sentido essa crítica não se completa, porque Kant está em certo sentido reformando a metafísica mais do que propondo um abandono dela, reformando no sentido de que a gente volte os olhos metafísicos para o transcendental, para a filosofia transcendental, para aquilo que é o objeto propriamente da experiência, e não o objeto sob o qual a experiência trata, ou sobre o qual a experiência versa. Então justamente a experiência vai ter essa bifurcação, e dessa bifurcação é que Kant vai poder dizer assim, nós vamos sair desse polo e ir para esse polo. Então nós vamos sair do polo metafísico, da substância de fora, e olhar para a substância de dentro, que é também a luz que se acende, o suplemento que se oferece para que a substancialidade se apresente, ou seja, para que a presença se apresente. Então, é como se, sim, a luz ilumina tudo, mas quem ilumina a luz? Bom, a luz vai ter que se iluminar a si mesmo. Então a estereoscopia, ela tem esse elemento. Você tem o elemento que é iluminado, o elemento que se ilumina a si mesmo. Então você tem e aí você tem essa distinção sujeito-objeto, no sentido de que o sujeito é também o objeto, mas o objeto do sujeito é o próprio sujeito. Então, a substância se torna, portanto, objeto, um objeto do conhecimento, um objeto para o sujeito, um fenômeno, um objeto para a luz que se acende do sujeito. E o objeto ele é concebido em termos de um sujeito, aquilo que se opõe ao sujeito e que precisa do sujeito, ele se apresenta nessa oposição ao sujeito, a palavra Gegenstand, né? Aquilo que se apresenta diante de um sujeito, é diante de alguma coisa que uma coisa se mostra. É esse mostrar que tem, que em certo sentido está por trás da substância. Esse mostrar que está por trás da presença. Então, é esse mostrar que é o que indica o que faz uma substância. Só que aqui a substância se torna objeto no sentido de que ela se mostra a um sujeito. E apenas o sujeito é que o sujeito coincide com o objeto. Isso, quando o sujeito coincide com o objeto, é como se o sujeito tivesse, então, como uma substância plena, como digamos, aquela substância, aquela usia, aquela substância cartesiana que tem o sujeito dentro dela, que é o res cogitans. Então, o eu penso é a luz que ilumina. Quando você olha para o eu penso, aí você encontra substâncias, você encontra coisas que se apresentam pela própria luz que ilumina a luz. Então, a estereoscopia é uma espécie de incidência da luz. A luz incide sempre sobre ela mesma também.